Oi. Quanto me conta? Depois tu me fala. Só para... Vamos admitir a galerinha. Oi, Júlia. Tudo bem? Oi, professor. Tudo Tudo bem? bom. Tava só aqui tentando mexer no meu computador. Tá. Deixar um minutinho para o pessoal entrar. O pessoal já está entrando aí, para daí a gente iniciar. Deixa eu botar aqui minhas coisinhas pro lado. Deixa eu me organizar aqui. Deixa eu ver quantos que já estão aqui. 6 ainda. A Júlia já botou o nomezinho. Precavida. Deixar. Então... Douglas. Deixa eu ver que horas são. Tá. O pessoal já está colocando o nome na frequência. Então, pessoal, boa noite, né? Estamos com 10 alunos. A gente vai iniciando a nossa aula. Na verdade, a minha intenção nesse primeiro momento da aula é fazer uma breve revisão das atividades. Inclusive eu já tinha passado o gabarito, né? Passei o gabarito. Lá da página 41, 42, finalzinho da matéria anterior, custos dos estoques, né? E aí eu queria ver com vocês se ficou alguma dúvida, né? Se ficou alguma dúvida em relação às questões, né? Então, a primeira questão aí, né? Serão compradas durante um ano 2.000 unidades de uma peça. O custo do pedido é de R$50. Custo de armazenagem 0,01 ou 10%, né? Preço de compra é de R$3 por unidade, né? E aí ele faz uma pergunta: qual será o custo total, né? Se as compras forem em lotes de 200, 500, 1.000 e 2.000 unidades. Então, na verdade, qual é o segredo, né? É a gente tirar as informações do problema. E aqui, então, no gabarito, né, vocês devem fazer dessa forma, tirar quais são as variáveis que nós temos, né? Então, ele fala que serão compradas durante um ano 2.000 unidades. Então, o meu consumo total do ano, que é o meu C, botei aqui no cantinho, aqui embaixo, inclusive dentro dessa caixinha verde aqui, né? O que é o B? Custo unitário. O que é o C? Consumo anual. Q? Quantidade. P? Preço unitário do material. O I é a taxa de armazenamento. Então, foi tirado aqui, né, o C, o B, que é o custo do pedido, R$50 por pedido. Foi tirado o I, 10%. Foi tirado o preço de compra, né, do item lá, que é o P, o preço unitário, R$3. E a fórmula do custo total, né, que está aí, né, uma parte da fórmula tem a ver com a parte da armazenagem e a outra parte tem a ver com o custo total do pedido, né? Então, ela está dividida em duas partes a fórmula, a armazenagem e o custo total. Então, basta a gente fazer o quê? Pegar essa fórmula e a gente vai mudar o quê? De quantidade, porque ele diz ali que os pedidos começam com o quê? Valendo 200, depois 500, depois 1.000, depois 2.000 unidades.
Por isso que no gabarito, né, o autor traz com um primeiro Q de 200 unidades, né, o valor R$ 530. O segundo Q, 500 unidades. O terceiro Q, de 1.000 unidades. E o quarto Q, de 2.000 unidades. Né? Então, lembrando aí que ele não mudou, ele não alterou as informações, ele apenas alterou as quantidades. Né? Poderia dizer no problema, com a quantidade 200, né? Vamos supor, o meu custo unitário 50. Com a quantidade 500, o meu custo unitário 45. Com a minha quantidade 1.000, o meu custo unitário 30. Tá? Ele poderia citar isso para nós, ele poderia alterar o custo unitário, mas não foi isso que ele fez, ele não alterou. Então é tudo padrão, né? Só vai mudar o quê? Ó? Onde tem o quê? Aqui o legal é botar um parênteses também, né? Botar um parênteses aqui, né? A matemática bota um parênteses para não confundir, tá? Como esse aqui eu peguei lá o gabarito, né? Do livro, né? Então, ficou assim. Tá? Gostaria de saber se ficou alguma dúvida nesse cálculo inicial, ou se ficou tranquilo, tudo certinho. Tranquilo. Ótimo. Se alguém quiser perguntar, abre o áudio, fala. Aqui no chat são só os nomes, né? Beleza. Bom, a questão 2. A questão 2 é assim, ó, uma empresa compra matéria-prima 5 vezes ao ano. O custo total anual do pedido, 6.250. Qual é o custo do pedido? Né? Então, ele, na verdade, bem tranquilo, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar, para me calcular esse meu B, que é o custo de cada pedido, eu vou pegar o custo anual dos pedidos e vou dividir pela quantidade de pedidos que foi feito. Então, claro, se eu tinha um custo de 6.250 por ano e eu fiz 5 pedidos no ano, cada pedido vai ter um custo, um B, né? Que é o custo do pedido, de 1.250. Tá? Então, bem tranquilo também. Não tem grande segredo, né? Basta pegar as fórmulas e seguir pelas fórmulas. Ok? Deixa eu ver quem mais que está aqui. Ver se tem mais alguém com o vídeo aberto. Mais ninguém com o vídeo aberto. Beleza. Ok. Fica a pergunta, né? Será que nós vamos ficar o semestre inteiro sem escutar a voz de algumas pessoas da sala? Fica a pergunta no ar, né? Porque, não sei, hein? Acho que vai ter pessoas aqui que eu não vou nem ver e nem escutar a voz o semestre inteiro. Mas que barbaridade, hein? Mas vamos lá. Terceira. Né? Então, a terceira aqui, uma empresa compra que unidades? Professor, boa noite. Ó, Sheila dando o ar da graça. Ah, Sheila. Abre o vídeo, mostra o rostinho, pergunta, conversa, dê o exemplo, porque, olha, tá difícil. Ó, eu tô perdida, tá, professor? Tô mais perdida do que o... Ó, tô bem perdida porque daí eu comecei agora, a semana passada a internet caiu. Tu estás aqui em Tubarão? Tô Tá. Não, mas tu tinha no pego meu esse apartamento. gabarito? Tu já tinha pego esse gabarito? É, assim, ó, eu vi, é que no meu apartamento não tem mais... Eu roubava a internet de baixo ali da loja que ele me emprestava. Aí eu Tá. vou ter que botar um... Daí às vezes cai, fica caindo e voltando. Tem que ter uma boa internet. Nessa pandemia, a gente precisa da internet porque a nossa aula ela vai continuar sendo assim, né? Então, a gente precisa ter uma internet boa para que tu consiga desenvolver o Pois teu trabalho, tá bom? Então, fica a dica para daí tu fazer isso daqui a pouco, né? É uma necessidade, né? Novos tempos, né? Novos tempos, tá bom? fazer o quê, né? Vamos superar isso, né? Vamos lá, vamos em frente. Daqui a pouquinho tu pega o ritmo, tá? Daqui a pouquinho tu pega o ritmo, vai dar tudo certo. Mês passado já fui, né?
Mas é porque é a matéria que eu tô meio perdida ainda mesmo. Então vamos lá, vamos tentar Mas daqui a pouco para buscar, tá bom? Mas vamos lá. Então a terceira tá questão, bom. está tudo naquele material, Um Sheila. grito. Tá tudo no material que eu postei para vocês, tem o PDF lá, tá? E aí esse material tá tudo lá nesse PDF lá do livro, que é desse livro aqui, tá bom? Então o professor tá passando o material lá por partes, né? Então aqui, ó, nessa terceira, uma empresa compra Q unidades de uma peça cada vez que emite um pedido, né? O custo do pedido, que é o nosso B, as compras totais anuais são o C. O custo de armazenagem da unidade por ano é o I, né? Para as primeiras 5.000 unidades. Para quantas unidades? Para quantidades superiores a 5.000, né? O custo de armazenagem é de I mais uma taxa por unidade. Daí ele pergunta, até vou voltar na pergunta lá para a Sheila ver onde é que está. Está aqui as perguntas. Ó. Então, eu estou lendo a pergunta 3 aqui. Ó, né? Letra A. Formule a expressão algébrica para o custo total, né? Supondo que o estoque seja consumido durante um ano em quantidades mensais iguais e que seja superior a 5.000 unidades. E letra B, indique 2 tipos específicos de custos que estariam incluídos. Deixa eu só ver se tem alguém aqui na sala esperando. Não. Tá, então vamos lá. Já tinha colocado ali o gabarito, né? Então a terceira, né? Fazendo aqui a letra A, né? Então o que é o custo de armazenagem? O custo de armazenagem é o meu Q de quantidade vezes o meu P, que é o preço unitário. Claro, né? Se eu tenho uma quantidade que eu vou comprar vezes o preço da peça, a quantidade vezes o preço, né? Isso faz parte da fórmula, dividido por 2, e vezes a taxa, que é o I. Né? Então, para as primeiras 5.000 unidades, usando essa fórmula aqui de cima, né? Eu vou ter um custo de armazenagem de 5.000 vezes o P, que é o preço, dividido por 2, vezes a taxa. Ou seja, dividindo aqui, né? 5.000 por 2, eu vou ter 2.500 vezes o preço, vezes a taxa. Tá? Deixa eu admitir que o pessoal está entrando na sala. Para a quantidade que excede 5.000 unidades, então o custo de armazenagem que excede. Né? Então, o que o autor fez aqui? O autor apenas ele inseriu um que eu não sei, porque na verdade ele disse assim, né? 5.000 unidades, beleza, está aqui 5.000. Agora, quantidades que excedem. Então, ele botou um que aqui, porque a gente não sabe o quanto. Pode ser 6.000? Pode. Pode ser 7.000? Pode. Pode ser 10.000? Pode. Então, ele botou uma letra aqui, né? Porque ele não disse uma quantidade, ele disse acima de 5. Tá? Então, ele montou uma fórmula Q menos 5, que a gente não sabe que é esse, que quantidade que é esse, ele não falou, ele só disse, que fórmula seria para quantidades acima de 5.000? Q menos 5, vezes o preço, dividido por 2, que multiplica o I mais uma taxa adicional, que ele deu no problema. Tá? Ele deu lá no exercício. Ele comentou isso, tá? Por unidade. Além do custo de armazenagem, tem os 2 pedidos, né? Custo total do pedido, né? Que é a quantidade, é o consumo dividido pela quantidade vezes o preço unitário, que volta naquela nossa fórmula original, aquela fórmula maior, aquela fórmula, né? Para quem chegou agora, está lá na página 41 do material, página 41, tá? Então a gente monta a fórmula, né? Unindo o que a gente já tinha anterior. Então eu tinha o custo de armazenagem, beleza, né? E tem esse custo aqui, né? Que a gente acabou de calcular. Então eu teria aqui o C dividido pelo Q, vezes o preço unitário, mais 2.500 vezes P vezes a taxa, mais o que excede. Mais o que excede. Então esse exercício aqui ele ficou bem teórico. Eu não tenho quantidades. Ele ficou muito teórico, tá? Então o legal é quando a gente tem as informações, ele te dá as informações, ele te dá os valores, né? E aí você consegue aplicar na atividade, tá? Então aqui ficou muito mais assim na quantidade de 5.000, depois teórica, o que excede. Então
né? Esse tipo de atividade aqui deixa mais quietinho aqui, que a gente não vai estar mexendo muito esse tipo de cálculo, assim, com muitas letras e suposições de quantidades, tá bom? A letra B, né, ele pede ali, indique dois tipos de custos específicos que estariam incluídos. Então, o autor citou como exemplo aqui o custo de oportunidade e o custo do seguro. Lembra que a gente falou na última aula dos tipos de custos que tinha, né? Os tipos de taxa que nós tínhamos, né? Isso lá atrás, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui, ó. Lá na página 34, tinha retorno de capital, custo de armazenagem, né? Obsolescência e assim por diante, tá? Tinha outros detalhes lá. Mas o autor trouxe esses dois aqui, custo de oportunidade, né? E aí o custo do seguro também, tá bom? Vocês poderiam ter citado outros, certo? Tá, vamos seguir aqui. E aí tinha a questão 4, né? Na questão 4 falava assim: a matéria-prima para a fabricação de um produto é comprada de um fornecedor que entrega rapidamente seus pedidos. Porém, sempre compra lotes de 200 unidades. Então, eu já botei lá, o quê? Né? A quantidade, o lote, 200 unidades, está ali. Custo do pedido, 4 mil. Então, o meu B, custo para fazer o pedido, 4 mil reais. Custo de estocagem, 5 reais. Então, o custo de estocagem é a taxa vezes o preço, né? Mas ali ele já deu para nós 5 pila. Então, ele nem está envolvendo taxa, ele já deu para nós que é 5. Beleza. Se o consumo anual é de 30 mil peças com uma taxa constante, qual é o custo total do estoque? Então, ele diz, olha, eu vou ter 30 mil unidades de consumo. Então, eu vou pegar aquela minha fórmula maior, ok? E vou aplicar, né? A fórmula maior é essa primeira fórmula aqui, ó, do CT, né? Consumo dividido pela quantidade vezes custo unitário, é aquela primeira fórmula, que é o que está aqui nessa questão 4 aqui, ó. Então, ele aplicou aqui, tá? O consumo ali, né? 30 mil unidades, o estoque, né? O lote econômico 200, a compra de 200, né? E ele fez o cálculo ali e deu um custo total de 600.500. Né? E aí, o que ele chama atenção aqui embaixo? Ele fez uma análise, né? Percebe-se claramente que o custo dos pedidos nessas condições é muito mais alto que o custo de armazenagem, né? A primeira parte é o custo do pedido, 600 mil. A segunda parte é o custo de armazenagem, 500 reais. Né? O que nos leva a crer? Nos leva a crer que nós temos que redimensionar esse lote de compra. Essa quantidade de 200 está muito pequena. Se eu tenho um consumo de 30 mil, comprar de 200 em 200 é igual, né? Eu vou encher um balde de água de colher. Né? Então, eu vou fazer muitas e muitas compras. Então, eu tenho que fazer o que aqui? Eu tenho que redimensionar. Eu tenho que aumentar esse Q aqui, essas 200 unidades não estão dimensionadas de forma correta para essa realidade. Por isso que eu tive um custo tão elevado, principalmente, né, relacionado à parte de custo de pedido. Tá bom? Então, são situações que muitas vezes o gestor, o administrador, ele tem que ficar ligado, né? Ele tem que analisar, ele tem que ver qual é a demanda, ele tem que ver qual é a necessidade, para aí sim ele poder dimensionar, utilizar métodos, utilizar técnicas para que ele possa estar dimensionando da maneira correta, certo? Para obter o objetivo dele. Tá bom? Deixa eu ver aqui, o pessoal está colocando o nome. Certo, nós estamos com 24 alunos, tá bom? Bom, pessoal, então agora nós vamos fazer uma atividade, né? Vou fazer um teste com vocês, vamos fazer
uma experiência, né? E é sempre bom a gente fazer experiências novas. Então aí o professor vai pedir que vocês... Depois eu vou passar esse material para vocês lá no grupo, tá bom? No grupo de WhatsApp. Mas assim, pessoal que está na sala, então, né? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão entrar lá no Google. Depois, eu vou colocar aqui os passos, depois vocês vão fazer para poder fazer falar para vocês, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, né? Primeiro passo, ir no Google App. Então, aqui nesse cantinho, lá no Google, vocês vão ter esse ícone aqui, ó, tá? Que é o Google, né? Onde ele vai te dar os apps, beleza? Lá onde está esses apps. Primeiro passo é você vai lá e vai clicar ali, tá? Clicando ali, você vai abrir uma série de apps, tá? Uma série de apps. E lá nesses apps, vocês vão ter lá o Google Sala de Aula. Vocês vão ter o Google Sala de Aula. Eu acho que você já deve ter utilizado ele. Se não utilizaram, a gente vai começar a utilizar hoje. Então, vocês vão ter o Google Sala de Aula. Você vai clicar no Google Sala de Aula. Ok? E feito isso, você vai ter que entrar com o seu e-mail. Você vai ter que entrar com o seu e-mail e vai ter que colocar o código da nossa turma. O código da nossa turma está aqui. KA75SIW. Ok? Colocando o código da turma, vocês vão entrar na nossa sala de aula. Vai ter uma sala de aula lá, né, de gestão de recursos materiais e patrimoniais. Certo? Então, vocês vão entrar com esse código, vocês vão entrar na sala de aula. Entrando na sala de aula, vocês vão ter uma atividade para resolver. Né? Vocês vão ter uma atividade. Agora começou a aparecer um monte de gente. Ó. Parece que o pessoal passa informação, né? Aí começa a brotar gente aqui. Que beleza. Então, aí vocês... Vai ter uma atividade e essa atividade, né? Vocês vão abrir essa atividade, vocês vão... sobre custos de estoque, vocês vão resolver essa atividade, né? E eu vou dar aí um prazinho para vocês fazerem isso aí, até umas... Como é pouco... Eu imagino que até as 8 horas, aí, até a próxima aula, a gente consiga resolver. Vocês vão resolver essa atividade, né? Vocês vão resolver essa atividade, tá certo? E aí vocês vão postar para mim. Vocês vão bater foto, ou vocês vão escanear e vocês vão anexar lá com o nome de vocês. Tá? E depois, na outra aula, na segunda aula, eu vou estar corrigindo. Então, no momento em que eu começar a outra aula, que eu começar a corrigir, eu não vou mais receber o arquivo lá. Eu vou dar esse tempinho para vocês fazerem agora. Tá bom? Então, novamente, rapidinho, para quem chegou agora, entra lá no Google Apps, está aqui no cantinho, clica lá no Google Apps, vai lá em Google Sala de Aula, clica lá em Google Sala de Aula, entra com seu e-mail, entra com essa senha, KA75SIY, certo? Vai na atividade, resolve a atividade e me envia com o seu nome. Tá bom? Então, coloque o nome agora na sala de aula aqui no chat. Quem não colocou o nome, coloca o nome completo ali. Tá bem? E eu já vou postar esse arquivo. Oi. A gente envia lá pelo Google Sala de Aula ou no WhatsApp com o nosso nome? Google Sala de Por Aula. lá. WhatsApp Tá, passado. É Professor, passado. a pergunta que não quer calar, isso vai valer nota. Sempre vale De nota. 0 a 10. Tudo vale Não, mas eu digo, de 0 a 10. 0,01. Tá bom? Ah, tá, não. De Beleza. 0 a 0,1. 0,05. Tudo vale nota, Isadora. Tudo. Não, isso eu sei, eu só queria saber se é uma daquelas atividades, tipo, do 10%. Isso aqui é uma brincadeira, um teste. Quem fizer vai ganhar um agrado. Beleza. Tá bom? Professor, quer isso aí faz no Excel? Ou tem que ser na mão? Como quiser. Tá, obrigado. Tá bom? Então, pessoal, eu vou deixar vocês trabalharem. Vou postar o arquivo em Word com esse material lá. Tá bom? E aí, a gente vê se a gente volta às 8 horas em ponto ou se a gente volta às 8h15. Tá? Mas eu imagino que meia hora vocês consigam fazer. Tá bom, pessoal? 8h15, professor, pelo amor de Deus. Porque eu não vou conseguir fazer, eu tenho certeza. Tá bom. Meia hora.
Tá bom. 5 para as 8 eu Professor- pergunto. 5 para as 8 eu pergunto aqui. Ô, professor, eu digo mesmo, tá? Tá bom, vamos tentar. Não. Vamos tentar, gente. Vamos tentar. Vamos nos divertir um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Eu vou encerrar e vou postar para vocês lá esse material. Tá bom? Tô indo na casa do meu amigo, que a minha internet tá péssima, tô correndo. Jesus do céu. Quer ver quando for a prova, hein? Quer ver quando for a prova? Só por Deus. Então tá, vamos lá, vamos trabalhar. Vamos lá.